noite. A paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui mais uma vez para falar ao teu coração e queremos trazer uma palavra assim muito breve, muito simples, para acalentar o teu coração, para te dar força, para te dar vigor e para gerar alguns entendimentos na medida do possível com o auxílio do Espírito Santo a nós. Nós temos visto aí nos últimos dias algumas coisas acontecendo, algumas fatalidades, e talvez você esteja se perguntando ou se questionando, né? Nossa, o ano começou assim tão difícil, tanta coisa acontecendo. E eu estive até perguntando a Deus, o que está acontecendo? Por que o ano começou assim com tantas, vamos dizer assim, fatalidades, né? E o Senhor ministrou no meu coração uma coisa, sabe, queridos? Infelizmente, a humanidade, ela tem escolhido caminhar sem Deus. Ela tem escolhido caminhar longe de Jesus. E uma coisa que Deus ele simplesmente fez, ele só parou de cuidar por alguns segundos. Só para dizer, olha, ei, é comigo. Se eu não cuidar de vocês, vocês estão no nada. Se a minha mão não estiver sobre a tua vida, você está enrolado. E aí quando a gente olha para a palavra de Deus, ela vai dizer de uma forma muito simples. Quando você vê, você talvez não acredite em Bíblia, você talvez tenha suas crenças aí, mas a Bíblia ela vai dizer o seguinte, no Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Você é um habitante terrestre, creio eu. E se você é um habitante terrestre, querido, significa que você pertence a Deus. A tua vida pertence a Ele. Os teus sonhos, a tua família, a tua casa, tudo pertence a Ele. E aí se você escolhe caminhar sem Ele, é uma escolha sua. Ele vai respeitar porque Ele te deu livre-arbítrio. Mas em contrapartida, o cuidado dele vai deixar de existir. Então aí é questão de escolha. Então, infelizmente, a humanidade ela tem escolhido, cada um na sua força. Não, eu consigo, eu conquisto porque eu posso, porque eu aconteço e tal. Quando na verdade tudo acontece porque Ele permite que aconteça. O controle dele está sobre as nossas vidas. Então Ele tira a mão um pouquinho, aí acontece um monte de coisa, um monte de causa acontece ao mesmo tempo, só porque Ele tirou a mão e parou de cuidar. Não é que Ele permitiu, Ele só parou de cuidar. Basta Ele tirar a mão que o mundo, ele se desestabiliza assim, de uma forma muito, muito simples. E olhando para a Bíblia, né, e olhando até para os últimos acontecimentos, eu compartilhei até no meu Face, você que ainda não viu esse vídeo, eu posso colocar o link aqui desse vídeo. Existe um vídeo bem interessante de uma matéria que passou no Domingo Espetacular, falando algumas explicações à base da ciência, que normalmente é quem mais confronta a existência de Deus, falando acerca da existência de Deus, e não só da existência de Deus, mas de um design inteligente. O que seria esse design inteligente? É o design de criação, falando que para o mundo existir, para as coisas coexistirem, houve a ação de uma força inteligente superior. E aí os cientistas estão se rendendo também à existência de Deus. Então, querido, nesse momento que você está me assistindo, eu só quero trazer isso ao teu coração. Porque, olhando para a Bíblia, isso para mim é muito claro, né? Mas talvez você não leia a Bíblia, né? Talvez isso não esteja na tua prática, então isso para você é muito estranho. Mas basta Ele tirar a mão de cuidado para a bagunça ela acontecer. Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Então, se você tem vivido, é porque a misericórdia do Senhor ela tem estado sobre a tua vida. Ela tem te cuidado, ela tem cuidado de você, ela tem cuidado da tua família, ela tem cuidado da tua parentela, mesmo você não caminhando com Ele. Porque Ele ama a humanidade. E aí, quando eu olho e vejo essas coisas acontecendo, o Espírito Santo traz ao meu coração com muita tranquilidade, querido. Eu apenas eu só fechei o olho assim e deixei algumas coisas acontecer. Só. Coisa de 30 segundos. E a gente vê aí muita coisa acontecendo. Então não queira estar fora da proteção do Senhor. Não queira estar fora da tutela de Deus.
Porque a palavra de Deus, quando a gente olha no texto de Marcos, é um texto assim que eu gosto muito. O Senhor Jesus, quando ele começou a ensinar as pessoas a falar da proposta dele aqui na terra, tem um momento que ele vai para a praia e aí se ajunta grande multidão, Marcos no capítulo 4. Depois, se você quiser, você pode até dar um confere lá na Bíblia. E Marcos capítulo 4 tem um diferencial fantástico no texto, né? Ele vai, começa se prepara para falar à multidão, e aí ele vê que a multidão é muito grande, então ele entra no barco. O texto diz que ele se afasta da margem e se assenta. Porém, quando a gente olha esse texto no original, no grego, vai dizer que ele se assenta, mas ele se assenta no mar e não no barco. No original a gente vai ver a seguinte frase: katestai en te talasi, ou seja, assentou-se em o mar. E aí você pode estar pensando assim: poxa, mas por que ele se assenta no mar? Porque pra gente é estranho, mas para o povo daquela época era super entendível, porque o mar para eles representava caos, então ele estava sentado acima do caos. Ele estava assentado acima de toda e qualquer dificuldade. Ele estava dizendo: queridos, olha, eu estou aqui assentado, eu estou ensinando vocês. E aí era uma outra prática também de ensinamento. Não era qualquer pessoa que podia ensinar na época, mas aí a gente vai para um outro campo de ministração. Mas aí ele se assenta e se assenta sobre o caos, justamente para dizer: eu estou acima de todo e qualquer caos, eu estou acima de toda e qualquer dificuldade. E isso para Jesus era muito comum. A gente vê lá no texto também de João, se eu não me engano, João 6,19, ele andando sobre o mar, andando sobre as águas, ou seja, andando sobre o caos. E esse mesmo texto a gente vê lá em Mateus 14:22, ele andando sobre as águas. Aí os discípulos veem: é fantasma? Não, era Jesus. Então estar acima do caos para ele era super normal, era comum. E é esse Deus que caminha com a gente. Ele está acima de todo e qualquer problema, acima de toda e qualquer dificuldade, e é um Deus que quer caminhar com você. E ele está se mostrando para a humanidade, ele está dando a oportunidade da humanidade reconhecê-lo como Senhor e Salvador, da humanidade reconhecer que depende dele, apesar de muitos acharem que não dependem. Então você, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, eu não sei que horas do dia você está me vendo, a que horas do dia você está assistindo esse vídeo, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é Deus. E um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E se você já faz parte desse grupo de pessoas, desse time de pessoas que já entenderam isso, já entenderam esse processo, estão caminhando com o Senhor, continue caminhando com Ele e ajude pessoas a encontrarem esse Jesus. Ajude pessoas a mudarem a vida delas. Ajude pessoas a se tornarem dependentes desse Jesus. Ajude pessoas a verdadeiramente realinharem a vida delas, se colocando debaixo da tutela e da guarda desse Deus. Por isso, neste momento, querido, eu quero abençoar o teu dia, eu quero abençoar a tua casa, abençoar a tua família e dizer que as fatalidades, elas estão aí. Elas só não acontecem com mais frequência porque Deus tem cuidado da minha vida e da tua vida. E que Ele nos abençoe. Eu quero olhar por você, eu quero falar com Deus e pedir o cuidado dele sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso Brasil nesse momento. Pai, eu entro na tua presença, Senhor. Primeiramente, ó Deus, reconhecendo o teu senhorio sobre a minha vida, reconhecendo o teu senhorio sobre a humanidade. Ó Deus, reconhecendo, Pai, que nada está isento, ó Deus, do teu olhar. Nada acontece, ó Deus, sem o teu querer. Ó Deus, e diante desta autoridade, diante deste princípio, Pai, eu quero lhe pedir, Deus, continue a cuidar de nós. Continue verdadeiramente a abençoar as nossas vidas, continue a direcionar os nossos passos, a realinhar, ó Deus, a nossa mente, ó Deus, gerando, ó Deus, essa dependência do Senhor. Ó Pai, infelizmente nós temos muitas pessoas que não têm caminhado dependentes de Ti, ó Deus, se achando, ó Deus, autossuficiente. Ó Deus, eu quero lhe pedir neste momento, arranca esta autossuficiência e coloque a dependência de Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nos permita, ó Deus, olhar para Ti com o olhar, ó Pai, entendendo que nós não conseguimos avançar se o Senhor não estiver cuidando.
Assim como diz a tua palavra, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas. Cuide de nós, Deus. Cuide das famílias, ó Deus, espalhadas por este Brasil. Ó Deus, cuide das casas, ó Deus. Ó Deus, esse tempo, ó Deus, que nós temos vivido de grandes chuvas. Ó Pai, tem misericórdia desse povo que tem morado em áreas assim de risco. Ó Deus, e eu lhe peço, ó Deus, realinhe a nossa mente, entendendo, ó Deus, e nos fazendo entender que o Senhor é soberano. E tudo está sob o teu controle e debaixo da tua guarda. Assim eu abençoo as vidas que me ouvem neste momento, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. E entenda isso. Tudo no mundo pertence a Deus. O mundo e os que nele habitam. Então você, a tua casa, a tua família, os teus sonhos, tudo pertence a Deus. Então permita que Ele tenha esse senhorio na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.